que você quer fazer hoje? Uma tatuagem? Vocês lembram desse garoto da frase, né? Ladrão e vacilão. Ele tinha se envolvido com alguns problemas, tentou furtar uma bicicleta, pegaram ele e tatuaram na testa dele aquela frase que ficou reconhecida no Brasil inteiro. Ladrão e vacilão. Foi uma comoção total. A imprensa, a justiça, diversas autoridades mobilizaram uma verdadeira operação para protegê-lo e colocar em liberdade. E a responsabilidade das pessoas que fizeram aquilo com ele. Eles fizeram essas pessoas pagarem. Essa história vem se arrastando desde 2017. Mas o que aconteceu depois que a justiça foi feita? Aonde ele foi parar? Será que todas essas mobilizações adiantou alguma coisa na vida desse rapaz? Será que realmente mudou de vida? Será que ele se tornou uma pessoa íntegra? É isso que a gente vai ver agora. O caso foi o seguinte: ele tentou furtar uma bicicleta em uma região de São Paulo. Ele foi contido por moradores da área. Um tatuador, com a ajuda de outro indivíduo, que era um pedreiro, se eu não me engano, resolveu dar um corretivo e tentou tatuar a sua testa. Tentou não, conseguiu. A frase escrita ficou conhecida no país inteiro e, quiçá, no mundo. O caso ganhou repercussão nacional e talvez internacional, não sabemos. Virou manchete em todos os jornais, houve uma enorme comoção e muita gente ficou revoltada com o que viu. Outros tentaram justificar, mas a discussão tomou uma proporção, uma coisa que contagiou o país inteiro. O tatuador foi preso, o ajudante dele, o pedreiro, se ajudou a segurar também, e a justiça agiu rapidamente. E durante muito tempo eles tiveram problemas judiciais por conta disso. Mas a pergunta é, e o jovem? O que aconteceu com ele depois disso? Será que tudo isso foi suficiente para mudar a vida dele? Vamos olhar agora. Vou colocar um vídeo aqui pra gente relembrar direitinho dessa história. Parecia que não tem coração. Uma pedra. Mas a justiça já foi feita, né? Agora eles têm que pagar, né? Teve a testa tatuada com as palavras: eu sou ladrão e vacilão. O que você quer fazer hoje? Uma tatuagem? É? O que você quer que Escrito o escreva quê? aí? Fala aí. Ladrão. O que você estava fazendo aqui? Roubando. Roubando. Certo. Roubando o quê? Trabalhador? Uma bicicleta. O rapaz que faz a tatuagem, ele fala que aquele jovem tentou roubar a sua bicicleta, levar a sua bicicleta. Isso realmente aconteceu? Quando eu cheguei aqui eu fiquei sabendo, mas na verdade eu não fiquei nem vi o moleque aqui em casa, porque eu cheguei aqui em casa 8 horas, eu tava no hospital. Saiu Você não viu, Não vi. mas ficou sabendo através do tatuador. Fiquei sabendo e vi o vídeo. Eu fiquei pasmado, né? Tô pasmado. Acabou com a vida do moleque. Como é que o moleque vai arrumar um trampo daqui um dia? Nossa, eu me senti o pior ser humano do mundo. Sabe, me senti inútil. Sabe, como se ele fosse um abandonado, uma pessoa que não tem família. Na cabeça deles é isso. Deve ser um largado aí no mundo que não tem mãe, não tem pai, não tem tio, não tem família. Então vamos zoar, não vai dar nada. Ele tem esse costume de sair e não avisar. Cheguei em casa, vi o vídeo, não aguentei nem ver o vídeo, abri o vídeo, só vi o começo e já parei de ver. Só vi a foto e já endoidei. Quando eu vi ele, meu corpo também caiu, cara. Parecendo um mendigo, tudo sujo, tudo machucado, tudo chorando, sabe? Foi muito triste. É uma criança, independente que errou, não justifica fazer o que os rapazes fizeram com ele. Uma criança, pelo amor de Deus. Já passou em psicólogo e tudo, já foi avaliado, sabe que ele tem distúrbio de aceleração, é inquieto, ele não consegue ficar parado, entendeu? Então para isso ele precisa de ajuda, de tratamento. Por causa da fraqueza, né? Por causa de drogas, essas coisas. Eu tava sozinho, aí eu subi e fui pegar a bike. Eu bati a bicicleta, aí o rapaz apareceu, já me segurou, já chamou o tatuador, já começou a falar um monte de besteira. Sair ela vai sair, mas não vai sair da mente, né? Tem que mudar, tem que ficar tranquilo. Porque se eu continuar do mesmo jeito, acabar morrendo. Como vocês viram no vídeo, na época ele tinha apenas 17 aninhos. Um bebê, uma criança.
As imagens chocaram muita gente. Isso é verdade, tá? Depois disso, ele desapareceu logo assim que aconteceu, como vocês viram aí na matéria. Atuam ele já estava sumido e continua sumido. Então, quando os familiares veem a cena, é que vão correr atrás dele. Eu só não entendo por que eles também não foram enquadrados, a mãe e o tio que estava na guarda aí, e a tia, no conselho tutelar, por abandono incapaz, né? Depois que ele sumiu para esse período, né? Segundo o relato, ele estava com medo das ameaças que ele recebeu do tatuador e do pedreiro. Quem viveu aquela época lembra de verdade do tamanho da repercussão que foi isso. Esse assunto ele dominou os noticiários, ele dividiu muita opinião. Alguns condenavam totalmente o que foi feito, outros tentavam justificar de qualquer forma. Depois, houve buscas na região, autoridades procuraram esse rapaz, acharam ele, porque eles estavam com medo que, de repente, ele tivesse ido de arrasta, tivesse acontecido alguma coisa grave, mas, felizmente, o pedreiro e o tatuador não aconteceu nada. Como a gente consegue ver aqui na época, né? Adolescente que teve a testa tatuada encontrada por os amigos caminhando perto de casa. Na época foi uma comoção. O adolescente tinha 17 anos, teve a testa tatuada com a inscrição "Eu sou ladrão e vacilão", foi encontrado por um amigo no fim da tarde desse sábado na estrada dos Casa, em São Bernardo do Campo. Ele prestou depoimento à polícia na 3ª DP, Distrito de Polícia da cidade, negou ter cometido qualquer furto. Ele negou, mas na entrevista ele diz que estava tentando pegar. E foi levado ao posto médico para ser medicado e voltou para casa da avó. Foi isso aí que foi colocado na história. É isso que a gente tem que entender, né, meu povo? Agora é onde a gente entra na parte mais importante dessa história, desse vídeo aí que a gente pode falar. Em qualquer lugar que as leis funcionam, você chama a polícia. As pessoas chamam a polícia. Não faz justiça com as próprias mãos. E o tatuador, ele fez esse papel. Talvez por ter cansado da palavra cracudo hoje em dia que a gente fala, tá surrupiando as coisas deles. Nesse caso, a justiça agiu. O tatuador, ele foi preso. E o ajudante dele também, o pedreiro. Duas profissões diferentes, mas com o mesmo intuito. Eles responderam pelo que eles fizeram. E pagaram muito caro por isso, na minha opinião. A própria família do rapaz alegou que ele enfrentava problemas pessoais. Ele quase não estava em uma fase boa. Que aquele comportamento que ele representava, que ele era normalmente foragido da família, uma pessoa que vivia pelas ruas por conta do seu vício, e foi essa a defesa apresentada. Vamos ver uma matéria aqui. Pela segunda vez, a justiça nega a liberdade a réus acusados de tatuar e filmar menor força, diz defesa. Entendeu? Pela segunda vez, a Justiça de São Paulo negou nesta semana o pedido de liberdade provisório aos dois réus acusados de tatuar adolescente à força e filmar o creme no dia 9 de junho. Desse modo, eles continuam presos. A informação é de um advogado dos agressores, Marco Antônio dos Santos. A razão dos recursos são fatos da decisão da liberdade provisória e não anteciparam. Os caras ficaram trancados. Não teve história, meu irmão. Ficaram trancadinhos e não adiantou. Fizeram a justiça com a própria mão. Tiveram a sua atitude. E como eu disse, o tatuador diversas vezes conseguiu o benefício da justiça, mas ele não conseguiu. Ele acabou enfrentando consequências pesadas demais. Pagou caro pelo que ele fez. Vamos observar um detalhe aqui. Houve uma enorme mobilização em favor do jovem. Muita gente que acreditou que ele merecia uma segunda chance. Afinal, todo mundo merece uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava, uma nona chance. E aí acontece algo curioso. Rapidamente, como vocês viram, foi criada uma vaquinha para ajudar ele.
Olha só isso. Mas o curioso é que o criador da vaquinha, né, para pagar a tatuagem do rapaz, de sofrer ameaças. Né? Vamos ver isso aqui na época. Olha aqui, ó. Para a remoção da tatuagem da testa do garoto, que foi, vamos dizer assim, tá escrito ali uma coisa, eu vou falar outra. Usado a força contra ele totalmente de forma arbitrária. Né? Vamos botar assim. Fica bem melhor. O criador da campanha na internet que arrecada dinheiro para pagar o tratamento do adolescente de 17 anos que foi usado uma força indevida no rapaz, teve sua testa tatuada em Bernardo de Campos, no ABC Paulista. Diz que vem sofrendo ameaças nas redes sociais e a campanha atingiu já, na época, né, às 11h50 deste domingo, do dia 11, naquela época, o objetivo de arrecadar 15 mil para a retirada da frase "eu sou ladrão e vacilão", escrita pelo tatuador e pelo pedreiro que ajudou a segurar. Né? Então o que acontece, cara? Houve essa comoção aí. Houve essa comoção da população, a população querendo ajudou, e ajudou de uma forma que eles poderiam ajudar. Mas eles arrecadaram muito mais do que era para ter arrecadado. Passou 40 mil reais. Eu não sei se vocês repararam, mas o cara não participou da história. Que a bicicleta ia ser furtada, a pergunta é como é que ele dava um jeito de pedalar, né? Ele dava um jeito. Que ninguém fez vaquinha para ajudar uma perna para aquele rapaz. Vocês repararam que ele era sem uma perna, né? Ninguém pensou em ajudar ele, mas também não vem ao caso. Como vocês aí viram na tela, essa ajuda aí gerou muita coisa para ele. Muita gente acreditou nesse rapaz. Muita gente apostou na mudança de vida desse garoto. Muita gente mesmo. Aí depois começaram os procedimentos para a remoção da tatuagem. A frase começou a desaparecer da testa dele, né? E o caso continuava gerando repercussão. Constantino, por exemplo, escreveu sobre o caso. E o mesmo sendo alguém frequentemente associado ao campo conservador, vamos botar assim, criticou o que foi feito. Então, vocês veem, até uma pessoa que era conservadora, deve ser ainda, achou vacilação tatuar aquilo na testa do rapaz. Ele disse que aquilo não deveria ser aplaudido. Eu vou dar o meu papo reto aqui, eu estou contando a história para vocês e eu vou falar o que eu penso. Depois, no final. Ele não foi o único que falou isso. Outras pessoas também condenaram aquela atitude. Ou seja, houve uma grande comoção. Foi real. Foi muito real. Muita gente ficou sensibilizada. Entendeu, galera? Só que aí vem a pergunta. Eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Só um segundo. Cafézinho com leite, né? O que aconteceu depois de toda essa mobilização? Pergunto isso para vocês. Depois dessa ajuda toda, depois de tantas pessoas acreditarem numa mudança, vamos ver o que aconteceu? Após algum tempo, surgiram novas notícias. Olha só, ele voltou a ser internado. Surgiram relatos de novos problemas. Ele também teve novos furtos. Inicialmente pequenos furtos, porque ele era cracudo, né? Pelo menos, segundo as reportagens que passavam na mídia. Depois surgiram novas ocorrências, novas detenções, novas acusações. A história começava a se repetir. Prende, solta. Solta, prende. E assim a história foi rolando. Por quê? O cara tinha e deve ter um problema de dependência química. E assim sucessivamente foi acontecendo. Em outros casos, ele foi detido após entrar em uma residência. Segundo os relatos, teria acessado o imóvel pela janela. Os moradores acionaram as autoridades e, novamente, há aquela repercussão. Mas só que não parou por aí, não. Surgiram novas notícias envolvendo a tentativa de furtos. Mais uma ocorrência para o garoto. Mais um registro. Nisso, ele já é de maior. Tá? Essa ocorrência aí ele já é de maior. Depois de muito tempo, as pessoas já estavam desacreditadas nele. E porque parecia um ciclo sem fim, cara. Porque prende ele,
Aí logo depois vai e solta ele. Aí depois prende ele de novo. Só que cada vez que acontecia isso, aparecia uma matéria no jornal. Solta ele de novo. Até que vem outra notícia. Ele perdeu novamente os benefícios que havia recebido. E não era a primeira vez, não era a segunda, e nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. A história já era longa. E aí que a gente chega ao ponto principal. Depois de tudo isso, muita gente começou a questionar. Será que toda aquela mobilização resolveu o problema dele? Será que realmente houve uma recuperação desse rapaz? É lógico que não, né? Será que o sistema conseguiu atingir o objetivo? É lógico que não, né? Essa é a pergunta que fica. Porque quando a gente olha toda a sequência dos fatos, percebe que a história continuou produzindo o quê? Novos capítulos. E durante anos, gente. Foi meses, não, anos. E justamente por isso que esse caso continua sendo lembrado até hoje. E você? O que você pensa sobre tudo isso? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Porque a minha opinião, posso falar para você agora. Você acha que eles erraram em tatuar a testa dele? Eu acho que errou sim, meu camarada. Papo reto. Tatuar a testa dele errou. Mas se desse uma massagem, tu acha que eles estariam errados? Não acho não. Sinceridade. Uma massagem, papo reto, não acho. Agora, porra, eles tatuaram a testa do moleque. Foi vacilação, irmão. Foi vacilação. Maluco cracudo na época, né? Ele tava esse surto do crack, fazendo virar zumbi, não morrendo, né? Fazendo virar zumbi. O moleque foi lá e ia levar a bicicleta. Risco zero. Porque a maioria dos cracudos é risco zero. Eles fazem pequenos furtos. Eles são formiguinhas trabalhadores. Aí tu tatua aquilo na testa do moleque, marca o moleque, entendeu? Porra, o cara onde passar tá lá aquilo escrito. Por isso que causou uma comoção. E ainda os caras postam a paradinha, meu irmão, nas redes sociais. Era um mole, parceiro. Porque tu vê os moleques o moleque que foi preso e ficou peladinho amarrado na árvore, ninguém postou nada, fizeram lá e ficou por isso mesmo, compadre. Agora eles não. Quiseram virar celebridade. Aí tomou, parceiro. Pegaram menos de 4 anos. Pela lei, dizem que quem pega menos de 4 anos, às vezes pode cumprir em liberdade. Ainda mais sendo réu primário, né? É o famoso semiaberto, tá ligado? Assim como pequenos delitos. A maioria pega semiaberto. Né? Porque quem tem dinheiro, grandes delitos, fica no semiaberto, eles têm que tirar de lá de dentro. Não tem espaço para tanta gente assim, entendeu? Não tem espaço. Então, para mim, eles erraram feio. Agora, a sociedade ficou com muita dó. Para mim, a família tem culpa. Culpa de quê? Tipo, quiseram passar pano, mas a mãe larga o filho para lá. Deixa com parente. Os parentes deixam o menor, na época, como eles falavam, solto. O menor ficou solto, porque ele já estava sumido 9 dias. Tinha alguma denúncia dizendo que ele estava desaparecido? Creio que não. Não tinha. Mas a reportagem não ia falar isso. A reportagem não estava ali para criticar a família. A reportagem estava para criticar o tatuador e o pedreiro. Porque a bola da vez era eles. Mas o moleque era largado. Uma criança de 17 anos, né? Que logo após disso tudo fez 18, continuou fazendo a mesma coisa, só que aí já era de maior. Só que prendia, soltava. Prendia, soltava. Prendia, soltava. Só que, infelizmente, hoje, nem eu acho que nem ninguém pode falar para vocês se ele tá vivo ou tá de arrasta. Mas deve estar vivo. Não deve estar de arrasta. Torço eu que tenha se recuperado. Mas se não se recuperou, tá numa cracolândia da vida. Deixa aí o teu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.